a sua mão para o céu. Eu quero te convidar para um momento de oração nesta oportunidade. É o momento de você adorar o nome de Jesus, esse Deus poderoso que é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Agora, onde você está, eu quero te convidar para um momento de adoração. Celebra a Deus, cultue a Deus aí onde você está agora. Se renda aos pés do Senhor, declara o seu amor, declara o seu amor. É o momento de você cultuar o nome do Senhor. Adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele. Aleluia. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. E não há outro como Ele. Não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu. Se você puder, levanta a sua mão para o céu. Início e fim, és o ar que eu respiro, tudo pra mim, tu és Jesus, tu és Jesus. Glória a Deus. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Oh, aleluia! Ele está aqui. Exaltemos o teu nome, oh grande Deus. Aleluia! Diga a Ele assim, exaltando o teu nome. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Diga, Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo. Mais forte que Ele merece. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim.
glorificar a Deus. Nesse instante eu quero convidar o evangelista Starley. Ele estará pregando a palavra de Deus ao meu e ao seu coração. E nesta oportunidade, encerrando essa conferência bíblica. É uma alegria muito grande tê-lo conosco outra vez. Ele que já esteve aqui na sexta-feira, no sábado, não como ministrante, mas hoje ele veio na condição de ministrante da palavra de Deus. É um prazer tê-lo conosco. Meus irmãos, podeis assentar? Eu queria convidar a todos a abrir a sua Bíblia na primeira carta de João, no capítulo de número 1, no versículo de número 1 e versículo de número 2. Primeira carta do apóstolo João, capítulo de número 1, o versículo de número 1 e o versículo de número 2. Enquanto os irmãos estão procurando, do fundo do meu coração eu quero poder agradecer a Deus. Eu penso que nós tivemos um maravilhoso evento. Alguém que estava aqui desde a sexta-feira? Os irmãos confirmam que nós ouvimos palavras que vieram do coração de Deus para o nosso coração? Foi de impressionar. Eu estava ali refletindo comigo mesmo e pensando o que faz de um evento ser grande. E o que faz a grandeza de um evento não é a quantidade de pessoas que lá estão. O que faz a grandeza de um evento não é a fama dos preletores ou cantores. Mas com certeza o que faz a grandeza de um evento é o conteúdo da mensagem pregada. Na sexta-feira, quem esteve aqui viu o pastor Hernandes Dias Lopes fazendo uma exposição sobre as igrejas do Apocalipse. No sábado, viu o Tiago fazer uma exposição de 1 Pedro. Eu não estive aqui hoje pela manhã, mas eu fiz questão de ligar para pessoas que estavam. E as pessoas me definiram a palestra do Eudes hoje pela manhã como uma palestra excelente. E é por isso que você imagina que meu coração está meio preocupado em fechar um evento. Mas os irmãos orem, eu quero acreditar que Deus vai nos dar graça para uma vez mais fazer a exposição da palavra. Fiquem meus agradecimentos a Deus, a minha família, ao pastor Genismar. Deus abençoe. E como eu já disse para o Senhor, meu ministério está para servir a defama do Jardim Nova Esperança. E o mais importante, depois de Deus, irmãos, a toda a igreja, Deus abençoe a cada um dos irmãos. Tanto os que estiveram na sexta, no sábado, e os que não tiveram, os que estão aqui hoje, tá bom? 1 João, capítulo de número 1, versículo de número 1 e 2. Quem achou, diga, achei. O que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada, e nós a vimos, e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai, e nos foi manifestada. Eu vou repetir o versículo de número 1. O que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. É bem verdade que, se você for analisar, você vai perceber que Satanás muda os seus métodos para tentar acabar com a igreja no livro de Atos dos Apóstolos. Nos primeiros séculos, o método com que Satanás fez para acabar com a igreja foi um método externo. Ele foi de fora para dentro. De fora para dentro, nós temos homens que foram levantados, que arrancaram cristãos dentro de sinagogas. Homens que foram levantados, que simplesmente, sem hesitarem,
eles forçam os cristãos a negarem a Cristo, debaixo de tortura psicológica, tortura física. E essa perseguição fez com que muitos cristãos negassem perante toda uma sociedade e blasfemassem contra o nome de Jesus. Só que em Atos, capítulo de número 20, é o apóstolo Paulo que está simplesmente se despedindo dos presbíteros da igreja em Éfeso. E se despedindo, ele vai orientar, pedindo para que os presbíteros ficassem atentos, pois do meio da igreja levantaria alguns que ia começar a apresentar falsas doutrinas. Eu estou lhes falando isso para dizer para você que o método de Satanás mudou a partir do capítulo 20 de Atos. Porque primeiro, se era de fora para dentro, a partir de agora Satanás está agindo de dentro para fora. Uma dessas seitas que quis abraçar a igreja primitiva, ela era chamada de gnosticismo. A palavra grega, gnosis, significa conhecimento. E essa filosofia, ela conseguiu penetrar dentro de algumas das igrejas que estavam surgindo. A pergunta que eu fiquei a me fazer é: o que essa filosofia ensinava? E um dos seus ensinamentos fundamentais foi a questão de que aquilo que é bom não pode estar dentro de uma matéria humana. Eu vou voltar a repetir: aquilo que é bom não pode se materializar em carne. Quando eles estavam disseminando tal ideia, era uma ideia que simplesmente foi contra o que os cristãos estavam pregando. Porque como é que os cristãos estavam acreditando em um Jesus que era extremamente, perfeitamente bondoso? Como é que os cristãos da igreja primitiva estavam falando de um Cristo que era uma referência de santidade, de beleza, de bondade? Como é que esse Deus poderia ser tão bom, sendo que ele veio em matéria, em carne? Logo, o gnosticismo estava esparramando por aquelas províncias. O que os cristãos estão pregando é mentira. Jesus realmente não veio à terra. E esse é o motivo porque João vai escrever essa carta. João simplesmente ele vai confrontar aquilo que os gnósticos estavam ensinando. E a pergunta é: por que João questiona o gnosticismo? Por que João simplesmente os confronta? Por que João simplesmente vai fazer de tudo para defender o cristianismo? E a pergunta é: vocês se lembram de quem era João? E a resposta, com certeza todos vão lembrar quem era. A bem da verdade, o pastor Hernandes, aqui na sexta-feira, ele deu uma rápida biografia sobre a vida de João. Ele era filho de um homem chamado Zebedeu. Sua mãe se chamava Salomé. Ela era irmã de Cristo. Esse João contemplou coisas fantásticas. E o que era mais impressionante, dos 12 apóstolos, ele fazia parte do grupo seleto de 3. É esse João que ouve falar simplesmente dessa heresia que o gnosticismo estava ensinando. E ele vai começar a carta dizendo: olha, aquele que era desde o princípio, aquele a quem os nossos olhos viram, aquele a quem nós contemplamos, aquele a quem as nossas mãos tocaram. Ele estava falando dele e dos apóstolos. Em outras palavras, traduzindo, ele estava dizendo: vocês estão questionando que Jesus não veio à terra, só que vocês não podem ignorar uma verdade: os meus olhos viram, as minhas mãos o tocou, eu o contemplei. E a pergunta é: o que João viu? O que ele contemplou?
no que realmente as suas mãos tocaram? João, de muitos trechos da Bíblia, vão ter 3 que literalmente faz me impressionar. Você não pode se esquecer que o evangelho com que João ensina, escreve, é o evangelho que ele vai provar quem era Jesus. E lá, a história que eu vou contar para vocês, só ele registra. Ele vai registrar como foi o dia que Jesus chamou um homem chamado Natanael. A história vai narrar que uma certa feita, a mãe olha para o seu filho, chamado Natanael, e diz assim para ele: meu filho, eu vou contar a sua história, e vou contar por que é que você está vivo. Quando Herodes ordenou a matança dos inocentes, que crianças de 2 anos para baixo deveriam ser mortos, assassinados, um infanticídio, executados, para proteger sua vida, eu peguei você, ainda bebê, abri um buraco debaixo de uma planta de figos, escondi você dentro de um buraco, e eu vou falar aqui para você, meu filho, nunca conte para ninguém que eu te guardei, porque se você contar, e se essa notícia se esparramar, Herodes vai achar que você vai ser o rei dos judeus. Eles vão achar que a profecia vão se cumprir em você. Natanael cresce, vira adolescente, vira jovem, vira homem com um segredo guardado. E logo começa a notícia dizendo: Jesus está andando no meio de nós. O Messias simplesmente apareceu. E como se não bastasse, os evangelistas vão chegar para Natanael e vão dizer: Natanael, vem ver. Realmente o Deus se formou em carne e ele está andando na terra. E de onde é que ele vem? Ele vem de Nazaré. Sabe o que Natanael questiona? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Lá de Nazaré, um local periférico, um local que sai criminosos. Você quer dizer para mim que alguma coisa pode vir de lá? Natanael está perguntando, e lá vem Jesus. E quando Jesus se aproxima dele, Jesus olha dentro dos seus olhos e diz assim: olha, eis aí um israelita que dentro do seu coração não tem maldade alguma. Eis aí um verdadeiro israelita que não tem dolo algum. Esse mesmo Natanael olha para Jesus e diz assim: como tu sabes dessas coisas? De onde é que o Senhor me conhece? O Senhor já me viu? O que o Senhor viu falar sobre mim? E Jesus olha para ele de novo, e dessa vez ele olha profundamente dentro dos seus olhos e diz assim: Natanael, eu um dia te vi debaixo da figueira. Natanael, eu um dia te vi quando a sua mãe guardou a sua vida. Natanael, eu vi aquilo que os outros não conseguiram ver. Natanael, eu vi o que ninguém dos seus amigos conseguiu ver. Natanael, eu vejo o seu passado, sei do seu presente, e se você me seguir, eu vou mudar a história do seu futuro. João está vendo tudo isso e ele está se perguntando: quem é esse Jesus que conhece profundamente o coração do ser humano? Uma certa feita, esse João está dentro de um barco, e dentro do barco vai acontecer 2 coisas fantásticas. Primeiro, vento e mar começa a abalar ao barco. Simplesmente João olha e ele vê Jesus. Sabe o que ele estava fazendo? Dormindo. E Jesus dormindo, João olha e vê Pedro num tom de desespero, olhando para ele perguntando: mestre, não te importa com que perecemos? O Senhor não consegue perceber que o barco vai virar? E Jesus, simplesmente, sem agitar-se, sem preocupar-se, sem andar num estado de ansiedade, se levanta, vai para a ponta do barco, estende a sua mão direita e estende a sua mão esquerda, e João vê aquilo que ele ainda não tinha visto. João vê o próprio Deus conversar com os elementos da natureza. Ali nós temos
a voz do Criador sendo ordenado à criatura. Ali nós temos a voz daquele que pode, ordenando para aquele que precisa se submeter. E João olha e vê o Filho de Deus com as suas duas mãos levantadas, ordenando, dizendo: vento, mar, aquieta-te. E assim, ó, João olha para ele e diz assim: quem é esse que até o vento e o mar obedecem a sua voz? Eu tenho uma palavra de Deus para você. Vai chegar o momento que Deus vai levantar a sua mão direita, que Deus vai levantar a sua mão esquerda, e no dia que Jesus estender as suas mãos, provas serão cessadas, famílias serão salvas, portas de Deus serão abertas, milagres de Deus irão acontecer, porque tudo que Ele ordena simplesmente acontece para o louvor e para a glória de Deus. O que João vê? João, uma certa feita, ele vê uma mulher que já tinha um bom tempo tendo fluxo de sangue, hemorragia, e não era estancada. João olha e vê essa mulher conseguindo tocar na espécie da orla de Jesus. E ele olhar para a multidão e perguntar: quem é que me tocou? E uma mulher apresentar-se e dizer: Senhor, fui eu quem te toquei. Jesus olhar para ela e dizer: vai, está salva, a tua fé te salvou. Enquanto ela está dando as costas, vi um homem, o nome dele era Jairo, e Jairo simplesmente se apresenta e diz assim: Senhor, tem misericórdia da minha filha, ela está enferma, a morte está quase abraçando-a. Enquanto ele chora aos pés de Jesus, a história vai dizer que chega alguém e diz para Jairo: Jairo, não incomodes mais o mestre, Jairo, a tua filha morreu. Jairo, não importunes mais o mestre, pois enquanto você estava se dirigindo da sua casa atrás do Filho de Deus, Jairo, infelizmente, a sua filha veio a óbito. Você sabe que João está vendo tudo isso, e provavelmente o seu coração chora, ele se angustia, mas Jesus não tinha falado nada ainda. Sabe por quê? Porque os homens podem colocar vírgula na nossa história, mas não esqueça do que eu vou lhe dizer: só Jesus Cristo é quem tem o ponto final. Aí Jesus olha para Jairo e diz: não, Jairo, a tua filha não está morta, ela está apenas dormindo. É engraçado porque João fica pensando: como assim? Jairo ouve o seu auxiliar dizendo que a filha dele está morta. Jesus abre a boca e diz que ela está simplesmente dormindo. E Jairo olha para aquela cena, não sabe basicamente no que faz. O auxiliar diz que está morto, o Cristo está dormindo, João está olhando para aquela cena, e João fica se perguntando: meu Deus, como é que pode? E logo João tem a seguinte conclusão. João olha para aquela cena e logo conclui: a mesma facilidade com que Jairo tinha para acordar sua filha é a mesma facilidade que o Filho de Deus tinha para acordar aquela menina da morte. Sabe por quê? Porque para ele estar dormindo ou estar morta é a mesma coisa, pois a morte jamais vai deter o Filho de Deus. João está vendo tudo isso, e João é quem simplesmente vai escrever seu evangelho. E ele já começa no capítulo de número 1 dizendo assim: olha, nós vimos quem era o Filho de Deus. Ele era o verbo se fez carne. A palavra verbo é logos, logos é palavra. Ele era a palavra de Deus. Sabe o que ele era? Ele era a própria Bíblia andando na terra. João viu Cristo fazer coisas fantásticas que só Deus pode fazer.
João viu Cristo simplesmente levantar quem estava caído. João viu Cristo restaurar aquilo que estava perdido. João viu a Jesus Cristo colocar simplesmente na luz aquele quem estava nas trevas. João viu Jesus Cristo salvar pecadores e transformar em missionários. João viu Jesus Cristo desviar a rota da humanidade que ia para o inferno e a partir de agora levar a todos os que creem no Filho de Deus diretamente para o céu. Ou seja, João viu Cristo fazer o impossível. E agora que ele vai escrever a carta? Escrevendo a carta, antes disso, ele é convocado pelo Sinédrio. E vão olhar dentro dos olhos de João e vai dizer: João, nega a Jesus. Sabe o que ele e Pedro falam? Como é que nós vamos negar aquele a quem os nossos ouvidos ouviram e aquele a quem os nossos olhos viram? João viu a Jesus Cristo. João simplesmente almoçou com Jesus Cristo. João teve o privilégio de estar 3 anos com Jesus Cristo. E a pergunta ele fez por quê? Ele fez por causa da bondade de Jesus Cristo. Escute o que eu vou lhe dizer. Não se esqueça, mas o maior privilégio que você possa ter na sua vida é a presença de Jesus Cristo no seu coração. Se Deus é por nós, quem será? E se Deus for contra nós, quem será por nós? A presença de Deus. Mas João, simplesmente ele começa a sua carta e no versículo de número 5, ele vai começar a apresentar os tópicos. E ele diz: esta é a mensagem que dele ouvimos e anunciamos que Deus é luz e que nele não houve treva algumas. Mas no capítulo de número 1, versículo de número 8, ele vai apresentar as lições para a igreja. E no versículo de número 8 ele vai dizer: se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se dissermos que não temos pecado. Você vai perceber que João usa a palavra pecado em 2 versículos seguidos, no verso 8 e no verso de número 9. Só que no verso de número 8, ele usa a palavra pecado no singular. No verso de número 9, ele usa a palavra pecados, lógico que é no plural. A pergunta é: de que pecado João está falando no versículo de número 8? E é aquilo que eu já falei aqui em uma pregação. João simplesmente vai tratar de um pecado original. Starley, o que foi o pecado original? Foi o pecado cometido por Adão e por Eva lá no Jardim do Éden. Repetindo alguns conceitos que eu já tinha lhes falado. Antes de Adão e Eva simplesmente desobedecerem, rebeliar-se contra a ordem de Deus, o ser humano era perfeito, o corpo era perfeito. Era perfeito em que sentido? Era perfeito no sentido de que não conheceu o pecado, mas tinha potencial para pecar. Isso é tão verdade que pecou. Starley, depois do pecado, quais são as consequências? As consequências são simplesmente a natureza adâmica sendo transferida a todos. Romanos capítulo 5, verso 12 vai dizer que por um homem, Adão, veio a morte. A morte passou a todos os homens, e é por isso que todos pecaram. É aquela frase que eu já falei numa pregação aqui. O Dr. Wayne Grudem, ele costuma dizer e definir o que é ser humano depois de Gênesis capítulo de número 3. Depois de Gênesis capítulo de número 3, ser humano é ter que ensinar para uma criança aquilo que é certo, pois aquilo que é errado, ela já vai descobrir por si só. Ser humano é gostar daquilo que não pode. Ser humano é ter tendência a errar. Ser humano é gostar e ter curiosidade por aquilo que está proibido. E logo logo você vai perceber que esse foi o problema do Éden. Foi a tal da curiosidade. E fala a verdade, quando uma coisa nos é proibida, dá ou não dá vontade de saber que gosto tem? Dá ou não dá vontade para saber e de experimentar quando alguma coisa é proibida para nós? Por que isso acontece? Isso acontece por causa da minha e da sua natureza. E talvez você olhe para mim e fale assim: Starley, mas é fácil. Mas eu não me considero tão pecador assim.
Nasci na igreja, meus pais me ensinaram toda a doutrina bíblica, sou frequente de escola dominical, desde a época que eu tinha 1 ano de idade, fui para os soldadinhos de Cristo, os bolinhas de Jesus, e fui crescendo, fui para a EBF, nunca faltei uma, vim para a escola dominical, conheço a palavra, sou filho de obreiros. A minha pergunta é, toda caneta que você pegou, você devolveu emprestada? Porque se você não tiver devolvido pela lei de Deus, você é um ladrão. E aquilo que eu costumo dizer, eu não sei se você acha, mas não tem diferença de você dever a cantina da igreja ou você assaltar uma agência bancária. Para a lei de Deus, você é ladrão do mesmo jeito. Tudo que você pegou, você devolveu. Segundo, Starley, mas eu nunca matei ninguém. Mas já falou mal de alguém? Pelo menos uma vez na vida? Aquele hino da harpa que diz assim, olha, no céu não entra pecado, ele é verdade. Se você tiver falado de alguém, pelo menos uma vez na vida, eu tenho uma notícia a te dar. O céu se fechou para você. Talvez você olhe para mim e fale assim, Starley, mas eu nunca bebi, ou eu nunca roubei. Mas deixa eu lhe fazer uma pergunta. Se eu for na sua casa, e eu indo na sua casa, você simplesmente faz um omelete. Aí você quebra o primeiro ovo, quebra o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono, o 10º estava podre. Adiantou? Sabe por quê? Lá em Tiago 2,10 vai dizer que se alguém cometer um erro contra um item da lei, tornou culpado de toda ela. Para a lei funciona assim, mentiu uma vez, tornou culpado de toda. Starley, quem eu sou de uma perspectiva bíblica? Simples, tendência a errar, tendência a pecar, tornou-se inimigo de Deus. É isso que João está falando. Se dissermos que não temos pecado, nós estamos enganando a quem? A nós mesmos. Por quê? Porque eu estou cometendo pecado de mentira. E talvez, eu penso que é isso que está acontecendo. Vocês estão olhando para mim numa cara assim, Starley, então lascou. Porque e agora? Como é que vai fazer? É isso que eu quero lhe dizer, que você está lascado. Starley, qual é a garantia que eu tenho? Se eu orar, eu vou para o céu? Se eu jejuar igual Moisés, igual Jesus, 40 dias e 40 noites, eu me salvo? Se eu simplesmente parar de falar de alguém, eu me salvo? Você sabe que Jesus no Sermão da Montanha, ele vai fazer algumas coisas fantásticas e falar algumas coisas também. Porque, por exemplo, uma certa feita, eu estava até numa conversa com Eudes, e a gente vai concluir que no Sermão da Montanha, Jesus aperta mais do que estava na lei. Porque, por exemplo, na lei, quando é que era cometido o ato de fornicação? Quando se praticava o ato sexual. Você sabe o que Jesus falou? Ele disse que se olhar para alguém e cobiçando, perante ele, já cometeu adultério. É aqui que eu vou te fazer uma pergunta. Vai dizer que você nunca fez isso? Porque escuta bem o que eu vou lhe dizer. É aquilo que o reverendo Hernandes falou na sexta. Escuta bem, só Cristo conhece o íntimo da nossa alma. Só Cristo conhece o íntimo do nosso coração. É isso que está dizendo, olha. Se dissermos que não temos pecado, nós estamos enganando a quem? É a nós. E talvez você está dizendo assim, meu Deus do céu, mas como é que eu vou fazer? Eu estou lhe falando isso para dizer quem é você. Quem sou eu, quem é todos. Quem estava aqui no sábado, viu uma exposição bíblica voltada para essa área. E a pergunta é, Starley, o que Cristo resolveu fazer por aqueles que aceitam Ele como Filho de Deus? É por isso que a Bíblia diz que nós somos salvos, é por causa da graça. Sabe o que significa isso? Eu me direciono ao Anderson e falo assim, Anderson, hoje é seu aniversário, eu estou te dando um presente. É justo o Anderson olhar para mim e me perguntar, Starley, quanto que eu te devo pelo presente? É justo? Porque eu dei para ele É isso que Jesus está falando para a mulher samaritana. Mulher, se tu conheceras o presente de Deus, se tu conheceras a salvação de Deus, sabe por que eu estou falando isso? Porque na cruz do Calvário Jesus te deu um presente. E talvez você está pensando assim, Starley, e agora eu vou olhar para ele e vou perguntar, Senhor,
o que eu vou fazer para te pagar pelo presente? Eu vou orar? Eu vou jejuar? Eu vou dizimar, eu pago a salvação? Eu vou ofertar, eu pago a salvação? Eu vou jejuar, eu pago a salvação? Ele vai olhar para você e vai dizer: tudo que você fez foi debaixo de pecado. Mas mesmo assim, sabe o que ele faz? Ele vai e te salva. E por que ele te salvou? Ele te salvou porque ele te ama. Lá vai a primeira consideração. Existe alguém, não esqueça do que eu vou lhe dizer. Se tudo que eu falei, desde a primeira vez que eu vim nessa igreja, você não quiser acreditar, ok. Mas guarde bem o que eu vou lhe falar. Existe alguém que te ama mais do que seu pai. Existe alguém que te ama mais do que sua mãe. Existe alguém que te ama mais do que essa igreja. E esse alguém se chama Jesus de Nazaré da Galileia. Ele vai, salva você. E você vai falar: Senhor, o que eu devo fazer para pagar a tua salvação? Ele vai dizer: nada. Starling, então não preciso orar, eu não preciso jejuar, eu não preciso dizimar, eu não preciso ofertar. Não, eu quero dizer para você que se você ora, se você jejua, se você dizima, se você oferta, é para no mínimo tentar agradecer o maravilhoso presente da salvação que foi conquistado na cruz do Calvário. Ou seja, quando você erra, quando você peca, Deus não olha mais sua ficha. Deus olha, foi porque Cristo fez por você. É exatamente isso que eu venho lhe dizer. Que a maior pregação de todos os tempos é essa. O Deus que é soberano veio na terra, encarnou em forma de homens, e Ele está disposto a salvar a todos aqueles que se submeterem ao poder da sua maravilhosa graça. Escute bem o que eu vou lhe dizer. Jesus te ama. Ele pode salvar você dos seus pecados para o louvor e para a glória de Deus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel para perdoar nossos pecados. Eu disse para você que todo ser humano já nasce com tendência a pecado. Tenta imaginar eu que estou com 28 anos de idade. Há uma linha de psicologia que vai dizer que nós temos quase 20 mil pensamentos por dia. Mas vamos, já que eu vou me dar como exemplo, então vou pegar mais leve. Tenta imaginar que eu não cometesse esses pecados praticados, apenas pecados pensados. Tenta imaginar que eu fosse um homem muito santo, mas muito assim, de rodar, sapatear na igreja, soprar na cara do povo, o povo cair. Tenta imaginar. Que eu não sou de soprar na cara, não entendo como é que você... Mas tudo bem, voltando ao assunto. Tenta imaginar que eu cometesse 1000 pecados apenas em pensamentos por ano. Pega 1000 pecados por ano, vezes a idade que eu tenho, vezes 28. E eu fico me perguntando, quem seria o advogado que ia ficar do lado de um réu que traz nas suas costas 28 mil sentenças carregadas contra Deus? Multiplica a idade que você tem. Quem é o advogado que ia ficar do seu lado? Sem você ter o direito de pagar nada, porque nada que você faz é pagar os honorários dele. E é isso que João está falando. Olha, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificarmos de toda a injustiça. E aqui eu quero falar para quem é cristão. Escute bem o que eu vou lhe dizer. Jesus, Ele perdoa o pecado do drogado. Jesus perdoa o pecado do mafioso. Jesus perdoa o pecado do criminoso. Ele perdoa o pecado do traficante. Mas Ele perdoa o pecado de obreiro. Ele perdoa o pecado de missionária. Ele perdoa o pecado de cantora. Ele perdoa a todos aqueles que abaixasse, encurvasse e olhar para Ele e dizer: Senhor, eu não posso me perdoar, mas Tu podes. Eu não posso me salvar, mas Tu podes, pois Deus está disposto a acreditar numa igreja
que entenda que Ele é uma poderosa montanha, e nós somos uma pequena pedra, que nós não fazemos nada, mas que Ele faz tudo. Não se esqueça do que eu vou lhe dizer. Essa igreja do Nova Esperança tem como base, não é homens, não é o presidente, não é pastor e nem é pregador. A base dessa igreja chama Jesus Cristo de Nazaré da Galileia. É Ele quem sustenta a igreja. Por quê? Porque é Ele que perdoa os pecados. Semana passada, numa aula de teologia, uma aluna ainda me perguntou: professor, a base da igreja, a coluna da igreja é o círculo de oração? É claro que não. Jesus é a base da igreja. É por isso que essa igreja não vai acabar. Jesus é quem sustenta a igreja. É Ele quem perdoa. Nós estamos aqui não é por causa dos outros, nós estamos aqui por causa dEle. Nós viemos não é porque nós quisemos, nós viemos só porque Ele nos trouxe. Nós estamos aqui, foi porque Ele perdoou os nossos pecados, porque afinal de contas, nosso destino seria o inferno. Mas graças a Deus, um advogado resolveu levantar-se perante o juiz e apresentar o seu sangue manado na cruz do Calvário. E nós e toda a nossa família haverá de reconhecer o nome de Jesus Cristo. Capítulo 1. Ele era o princípio, vimos com os nossos olhos, nós contemplamos. João disse que as mãos dele tocaram da palavra da vida. No mesmo capítulo 1, ele vai dizer sobre pecado, vai dizer sobre confessar os pecados. E no capítulo 2, no verso 1, ele vai dizer: meus filhinhos, é por isso que eu escrevo para vocês não pecar. Mas, se vocês pecarem, vocês têm um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. No capítulo de número 3, no versículo de número 2, ele vai dizer: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. João vai tratar de uma outra doutrina que foi, uma doutrina cristã, que foi atacada pelo gnosticismo, e é uma doutrina que a gente não costuma falar tanto, que é a doutrina do corpo glorificado. Às vezes as pessoas me perguntam assim: quando nós morrermos, as pessoas que vão para o inferno, elas vão lembrar quem elas são? Quando nós morrermos, como será o corpo? Simplesmente de quem está no inferno ou de quem está no céu? Existe um texto bíblico para responder questões iguais a essa. Um deles é a parábola do rico e do Lázaro. A parábola do rico e do Lázaro, Jesus começa assim: não é havia de outra coisa a não ser o verbo haver. Significa que houve mesmo. Houve um homem, rico e Lázaro. E o que me chama a atenção, que o que separava o rico do Lázaro é apenas um abismo. Mas tem outras coisas que me chamam a atenção no texto. A primeira é: como é que eles sabiam quem era Abraão? Eles vão chamar Abraão e vão dizer: Abraão, permita-nos voltar. Isso dizia o homem que tinha sido ímpio toda a sua vida. Um homem que não tinha reconhecido a soberania e a graça de Jesus. E ele vai olhar e vai dizer: Abraão, permita-me eu voltar para contar aos meus irmãos simplesmente como é o lugar aqui. A pergunta que nós ficamos a nos fazer é: como é que ele sabia que era Abraão, sendo que Abraão viveu há 3.000 anos antes dele? Sabe por que ele sabia? Porque os outros que estavam lá contaram. E você sabe por que os outros lá contaram? Porque eles lembraram que era Abraão. Sabe por quê? Porque no inferno, o atributo da memória vai estar ativo. A Bíblia vai dizer que eles olham para Abraão. A Bíblia vai dizer que simplesmente eles sentem que o local é quente, ao ponto deles pedirem apenas a alguém que molhe com o dedo na ponta da água e coloque na sua língua para refrescar. Significa que estava muito quente. Eles simplesmente vão lembrar da sua vida na terra. Tudo isso é descrito por Jesus. Mas a pergunta é: isso é o corpo de quem vai para o inferno e o corpo de quem vai para o céu? Muitas das vezes eu fiquei me questionar e a pergunta é: qual corpo seria melhor? O corpo de Adão antes do pecado ou o corpo de um cristão depois da glorificação? E logo, não foi difícil de concluir, mas escute bem o que eu vou lhe dizer. A maior promessa que Jesus fez para essa igreja não é carro.
A maior promessa que Jesus fez para a igreja simplesmente não é casa própria. A maior promessa que Jesus fez para a igreja foi transformar o seu corpo corruptível, com tendência ao pecado, e a Bíblia vai dizer que esse corpo vai se revestir da incorruptibilidade, e aquilo que é mortal vai se revestir da imortalidade. Escute bem o que eu vou lhe dizer. Lá no céu, irmãos, quem enxergava com miopia aqui, lá no céu vai enxergar perfeitamente. Quem anda de muletas aqui, lá no céu vai andar perfeitamente. Quem tem depressão aqui, lá no céu a Bíblia diz que vai se cessar o choro, a lágrima, a angústia e a dor, pois iremos glorificar ao nome de Jesus por todo o século, para o louvor e para a glória de Deus. Starley, quem é nossa referência de corpo glorificado? Jesus. Você se lembra que quando Jesus ressuscita, ele volta no corpo glorificado? E é isso que João está falando. Amados, agora, nós somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado aquilo que haveremos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, nós seremos semelhante a ele. Repare bem o que eu vou lhe dizer. Depois do corpo glorificado, a Bíblia diz que Jesus já não chora mais. Depois do corpo glorificado, a Bíblia diz que Jesus já não tem mais sede. Depois do corpo glorificado, a Bíblia diz que Jesus já não tem mais fome. Ele come, mas não fala que tinha mais fome. Depois do corpo glorificado, a Bíblia faz questão de dizer: de todas as coisas que cessaram, a ideia é, a maior esperança da igreja é um dia entender que eu e você vamos para o céu, para o louvor e para a glória de Deus. A Bíblia vai dizer no mesmo capítulo 3, no verso 11 e 12, sobre a comunhão da igreja. Vai falar que ser filho de Deus tem um método de se provar. Sabe qual é? O amar ao próximo. Diz assim no verso 11: porque esta é a mensagem que vocês ouviram desde o início, que nós precisamos amarmos uns aos outros. E talvez você me pergunte assim: Starley, eu amo. Só que não se esqueçam que Jesus, quando esteve na terra, ele simplesmente declarou: vocês não podem amar necessariamente quem ama vocês, porque até os ímpios fazem isso lá fora. Quem não é cristão, ama quando é amado. Quem não é cristão, exerce misericórdia quando exerce misericórdia para ele. Na perspectiva bíblica, sabe o que é o amor de Deus? É eu falar bem de quem fala mal de mim, e eu amar quem me odeia. João vai dizer: esta foi a mensagem que vocês viram desde o início, e a mensagem é: nós precisamos amarmos uns aos outros. Escute bem o que eu vou lhe dizer. Nós temos por mania de, no culto da Santa Ceia, nós vemos o texto bíblico de 1 Coríntios capítulo 11, verso 23, nós declararmos que quem come do pão e bebe do cálice indignamente, logo nós pensamos, está falando de pecados ocultos. E é isso, Starley? Não. 1 Coríntios capítulo 11, do verso 21 para frente, Paulo vai falar sobre a Santa Ceia. E é na Santa Ceia que estava acontecendo um problema na igreja de Corinto. Sabe o que era? Era uma igreja que tinha dois tipos de cristãos: os que tinham dinheiro e os que não tinham. Os que tinham dinheiro, porque a Santa Ceia, quando ela começa na igreja primitiva, ela era todo domingo pela manhã. E os que tinham dinheiro, sabe o que eles estavam fazendo? Eles estavam levando comida. Estavam não tomando café da manhã em casa, eles estavam fazendo questão de tomar café da manhã na igreja. E muitas das vezes tinha cristãos que não tinham nem o que comer. Eles estavam simplesmente mostrando para os outros cristãos que eles eram melhor do que eles. Paulo simplesmente vai dizer assim: olha, aquele que come do pão e bebe do cálice indignamente vai se tornar réu do corpo de Cristo. Ou seja, do mesmo jeito que Deus vai sentenciar aquele soldado romano que fincou a lança no corpo de Jesus, ele vai sentenciar o cristão que come do pão e bebe do cálice indignamente. E a pergunta é: o que é comer do pão e beber do cálice indignamente? A resposta é: aquele que não discerne o que é o corpo do Senhor. E se Cristo ele é a cabeça do corpo, o corpo é a igreja. Portanto,
participar da Santa Ceia em pecado é simplesmente quando eu não desfruto de comunhão com meus irmãos. Logo, quando eu não amo meu irmão. Não se esqueça que a igreja pode receber o dízimo quando você tem algo contra alguém, mas Deus não. Não se esqueça que Deus não pode receber a sua oferta quando você tem algo para alguém, embora a igreja pode receber. Eu estou lhe falando isso para dizer para você que o método fantástico para provar que somos o Filho de Deus é simplesmente amarmos uns aos outros. E é por isso que, para me começar a finalizar minha palavra, eu queria que você pegasse na mão do irmão que está do seu lado. Eu não quero lhe colocar em situação de desconforto, e você dizer assim: em Cristo todos nós somos um. Pegue na mão dele e diga assim: igreja não é grupo, igreja é corpo. Diga assim: todos nós temos uma só fé, uns fomos batizados em um só batismo, temos uma só esperança e servimos apenas a um Deus. Amados, nisto Deus é manifestado em quando nós amamos uns aos outros. Não se esqueça que os dois poderosos privilégios de quando você chegar ao céu é simplesmente chegar em Cristo. E chegar lá no céu e olhar a Cristo. Mas eu fico me perguntando, qual era a graça de você chegar no céu, você olhar para Jesus, e simplesmente depois que você dá um abraço em Jesus, você vai olhar para a direita, vai olhar para a esquerda, e logo logo você vai estar no céu sozinho. Essa pergunta que eu tenho para te fazer: qual é a graça de você lá no céu sozinho? Você vai para lá, você está só. Você vai para cá, você está só. E é isso que eu quero dizer para você, que o privilégio de poder ir para a Nova Jerusalém Celestial é porque primeiro o próprio Deus estará lá, o próprio Jesus glorificado estará lá. E o segundo é porque você vai estar lá, eu vou estar lá, todos os irmãos que reconhecerem Jesus como Filho de Deus estarão lá. E eu gosto da frase de um certo teólogo quando ele disse que 3 coisas vão me chocar quando eu chegar ao céu. A primeira é que pessoas que eu achei que não estariam lá, estarão. A segunda é pessoas que eu achei que estariam lá, não estarão. E a terceira é se eu mesmo chegar lá. Mas nós temos essa esperança que o céu será o nosso objetivo final, para o louvor e para a glória de Deus. No capítulo 4, no verso 1, ele vai dizer: amados, não criais em todo o Espírito, mas vocês precisam provar para saber se o Espírito é de Deus, porque muitos falsos profetas já se levantaram. Aqui no capítulo 4, João vai tratar de uma outra questão da igreja, o fato de muitos ensinos errados ter vindo à igreja. Starley, é possível aplicar isso aqui? É. Irmãos, nós estamos aqui na igreja de cunho pentecostal. Nós adoramos a Deus e frequentamos uma igreja chamada as Assembleias de Deus. Escute bem o que eu vou lhe dizer. A Assembleia de Deus tem como pilar principal dois. Tem, porque assim, escute bem o que eu vou lhe dizer. Tem algo que é original das Assembleias de Deus. Sabe o que? É acreditar no poder do Espírito Santo. Irmãos, para nós, culto só é culto quando há poder do Espírito Santo. Crentes das Assembleias de Deus acreditam que Jesus cura. Crente das Assembleias de Deus acredita que Jesus liberta. Crente das Assembleias de Deus acredita que pode faltar homem, pode faltar tudo, mas o que não pode faltar é a presença de Deus no culto mais avivado que possa estar. Crente das Assembleias de Deus acredita que o Espírito Santo está mais perto de nós do que as nossas próprias vestes. Cristãos das Assembleias de Deus têm 2 pilares, é palavra de Deus e oração. Sabe por que eu estou falando isso? Porque escute bem o que eu vou lhe dizer. A Assembleia de Deus, ela não é uma denominação neopentecostal. Sabe por que eu estou falando isso? Uma certa feita eu fui pregar numa poderosa sede das Assembleias de Deus, e aquele camarada foi comigo. E na hora que o Anderson estava comigo, eu tinha acabado de pregar.
Na hora que eu tinha terminado de pregar, quando eu vi aquilo dentro de uma Assembleia de Deus, eu falei, eu não estou acreditando. E quando eu vi eles dirigindo rumo ao Anderson, eu pensei, eu vou voltar, deixa ele se virar para lá. Vieram com um copo de água ungida e tacaram o óleo no copo do Anderson. E não só do Anderson, mas de todos que estavam lá. Escute bem o que eu vou lhe dizer. Nós não acreditamos que para Deus curar precisa de copo de água ungido. Nós não acreditamos que para Deus curar precisa simplesmente de manifestações criadas pelo homem. Deus cura quando quer, do jeito que Ele quer e na hora que Ele quer. Escute bem o que eu vou lhe dizer. A bem da verdade, nós temos que tomar cuidado para a Assembleia de Deus não se tornar a Assembleia dos homens, ou para não se tornar a Assembleia dos deuses. Aqui é púlpito, não é palco. Isto aqui não é palco, isso aqui é púlpito. Não podemos nos esquecer que o nosso maior objetivo é deixarmos de ser estrela para fazer o sol da justiça brilhar. Eu pregando, Ele opera. Eu não pregando, Ele opera do mesmo jeito. Nós acreditamos em um evangelho que Cristo batiza com o Espírito Santo, no evangelho que Cristo cura, salva e liberta, e a esperança das Assembleias de Deus ainda é uma: Jesus vai arrebatar a sua igreja até aos céus. E no capítulo 6, capítulo 5 é que eu finalizo, no verso 13, no verso 14 e no verso 15, ele vai falar sobre a oração. E esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. A minha mãe não fez faculdade, não fez. Minha mãe nunca ensinou para mim o que era metodologia científica. Minha mãe na graduação de teologia não pôde ensinar para mim o que é dispensacionalismo, o que era pré-milenismo, pós-milenismo, amilenismo. Minha mãe não pôde ensinar o que é movimentos glossolálicos, o porquê que os idiomas da Bíblia foram escritos naqueles idiomas. Minha mãe nunca ensinou disso. Nada disso ela me ensinou. Só que uma certa feita, quando eu estava passando uma dificuldade na minha vida, minha mãe olhou dentro dos meus olhos e disse assim: meu filho, eu vou te falar apenas uma coisa. Quando as portas da terra estiverem trancadas, quando simplesmente os homens disserem que não, quando tudo na sua vida parecer perdido, dobre os seus joelhos, pois Deus ainda ouve um crente que ora de coração aberto e com a fé pautada nele. Sabe por que eu estou falando isso? Porque muitas das vezes eu acordei pela madrugada e minha mãe estava de joelho em oração. Ela engraçado que ela não tinha prática de mandar-nos, nem sempre nós orávamos. Nós víamos ela orando. E ali eu tirei aquilo para a minha vida. Escute só. Por que seu filho torce para o país que você está na Copa do Mundo? Porque ele vê você torcendo. Eu só quero fazer um pedido. Pais, permitam ver seus filhos dentro de um quarto, chorando, você chorando na presença do Deus Todo-Poderoso. Pais, não é possível que os seus filhos não vão ver um dia você urrando dentro de um quarto, clamando a misericórdia do Deus Todo-Poderoso. João está falando que a oração ainda é eficaz, a oração ainda muda a porta, a oração ainda atrai a presença de Deus, a oração ainda move o coração do Deus Todo-Poderoso, a oração ainda é motivo de mexer com o trono de Deus, a oração de um coração que crê e de um crente desesperado ainda vai fazer coisas fantásticas, caso nós acreditamos no poder e no hábito da oração. Primeiro, João relembra: eu tive com ele, eu vi, eu toquei. No capítulo 2, João relembra: todos nós somos pecadores, mas se Jesus Cristo resolver nos perdoar, seremos salvos e iremos prosseguir para o céu. No capítulo 3, no verso 2, ele simplesmente vai declarar, dizendo: olha, não se preocupem, assim como foi o corpo dele glorificado, o nosso será semelhante.
E a partir do capítulo de número 4, ele vai falar sobre a necessidade da comunhão. E no capítulo 5, no verso 14 e no verso 15, ele vai falar sobre a oração. Pais, antes de ensinar sobre os seus filhos sobre valores morais, antes de ensinar sobre os seus filhos sobre contas de matemática, antes de ajudar seus filhos com fazeres da escola, ou simplesmente de como deve se portar no futebol, ensine seu filho uma coisa: a oração muda as coisas. A oração abre porta, e a oração ainda é o método com que nós chegamos à presença de Jesus Cristo, depois do seu sangue vertido na cruz do Calvário. Que Deus abençoe essa igreja, que Deus abençoe a todos os irmãos.